Boa noite, Vinícius. Boa noite, irmão Paulo. Bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças ao Senhor. Está no serviço? Não, hoje eu tô de folga. Só vou amanhã. Legal. Trabalha 12 por 36, é? 12 por 36. Ah, Às vezes, tá quando certo. precisa, 12 por 12. Ah, tá. Não faz FT, né? Isso. O irmão trabalhou bastante na área, já sabe, né? Isso é um currículo para você entregar para o pessoal aí. Não entendi? Isso é um currículo para você entregar para o pessoal aí. Dá sim. Entrega assim lá na reunião na semana. Beleza. Boa noite, Benson, Círio. Boa noite, irmão Paulo. Boa noite, Boa noite. irmão. Boa noite a todos os irmãos. Tudo bem? Ô, Sidney. Oi, boa noite, Paulo. Denison, Opa! quem mais Esse que está por aí? Deixa eu ver aqui. O Vinícius. Boa noite a todos. O Sidney tá já parecendo o Papai Noel, hein? Barba já tá aí. Eu não aparei, viu, Paulo? Eu gosto de aparar. Eu ia parar ela hoje, deixar bem aparadinha, mas Ô, a gente não deu para ir no barbeiro hoje. mas com esse frio é ruim, hein? Tirar a barba. É ruim mesmo. É ruim mesmo. Eu que o diga, tirei a minha barba na hora errada. Mas é assim mesmo. Faz pouco tempo que eu estou com cavanhaque aqui. É, né? Logo, logo eu tiro de novo. O pessoal daqui a pouco tá chegando aí. É, já chegou mais um aqui, é a Ivete. Boa noite, irmã. Irmã Ivete. Irmão, Opa! gostei muito a hora que eu vi o chamado no WhatsApp da reunião, do tema da reunião. Bem... As glórias de Cristo. Olha que tema maravilhoso. Tava lendo um livro do irmão Bruce, né? Definições doutrinais. E aí fiquei pensando, eu disse, puxa, esse tema aqui, essa parte aqui do livro dá um bom tema para a gente aprender mais um pouco, né? Junto com os irmãos. Porque a maravilha é essa, né? A gente lê e sabe que o Senhor nos traz, nos dá o entendimento, mas quando a gente está junto com os irmãos, vai abrindo, né? O entendimento ali, a mente, cada um traz uma palavra, o Senhor orienta e vai todo mundo se aprendendo, né? Eu gostei demais do tema porque, claro, né, a escritura toda ela é proveitosa para todos os aspectos da nossa vida aqui, mas é que quando fala da glória de Cristo, né, das coisas diretamente do Senhor, é algo mais sublime, né? É algo que bom, não sei, vai muito do exercício de cada um com o Senhor, mas assim, eu me sinto feito uma criança, assim, puxa vida, tô ávido, venha, venha. Mas tem determinados temas, assuntos que a gente parece que vem de encontro, né? Eu particularmente, lógico,
o irmão acabou de dizer, a palavra ela é toda inspirada e é toda proveitosa, né, da gente, mas eu sou, assim, apaixonadíssimo pelo Evangelho de João. Nossa, é que acho que desde a adolescência foi o Evangelho, assim, que eu... E não tem como, né? Lógico que tudo é importante, mas ali você tem um contato maior, assim, parece, com a deidade de Jesus Cristo, né? Sim. É. Até, claro, né, com muita reverência, mas assim, eu costumava muito brincar com alguns irmãos no sentido assim, eu falo, ó, o Evangelho de João é um banquete para nós, né? A gente se alimenta de tudo na palavra, mas o Evangelho de João é um banquete. E a carta aos Hebreus é um manjar. Porque Tá bom. Boa noite, Getúlio, Cláudio. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Irmão Cláudio, irmão Jondélio, irmão Getúlio, irmã Luzia. Boa noite a todos. Boa noite, Jandélio. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tem um aqui conectando. Vamos ver quem é. A Luzia. Boa noite, irmã Luzia. Boa noite. Irmão Jandélio. Eis-me aqui, senhores. Parece que está com frio, hein? Jandélio parece que está com frio. É aqui na grande cidade de Calcaia. Deixa eu ver quantos graus que tá. Tá. Deixa eu ver aqui. 16 graus. Tá bom. Boa noite, irmã Gilândia. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Irmão, um passarinho me contou que hoje é aniversário da irmã Girlândia. É hoje? O passarinho chegou atrasado. Chegou atrasado o passarinho, né? Foi ontem. Parabéns atrasado, irmã. Obrigada, irmão. Menos um aqui, mais um para estar com o Senhor. Ô, glória. Coisa boa. Parabéns. É que o passarinho pegou o vento contrário. É que o WhatsApp nosso vem de jegue, irmão. Juvenil, boa noite. Tia Franciscândia, boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Noite. Irmãos e irmãs. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Irmãos, eu creio que pelo horário podemos dar graças, né? Vamos dar graças ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças, primeiramente, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças por mais este dia, por mais este tempo, por tua vontade, teus propósitos, o Senhor assim quis que aqui continuássemos. Nós te damos graças, Pai,
tuas misericórdias, teu amor, tua paciência, tua proteção, podemos sentir diariamente em nossas vidas. Te damos graças, Pai, por mais este momento em que, pelo meio que tu proveste, mesmo à distância, podemos estar juntos, com a tua palavra aberta, aprendendo um pouco mais de ti, desta pessoa bendita e querida, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, pelos irmãos que possam estar a se juntar a nós, pelos que não poderão se juntar, Senhor, provenha o necessário para cada um deles. Te pedimos que abra o nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, para que aquilo que o Senhor queira, guiado pelo Teu Espírito Santo, trazer através de nossos irmãos, possa descer aos nossos corações, não ficando somente como aprendizado, mas que possamos colocar em prática e buscarmos andar conforme a Tua vontade, o Teu querer para nós, enquanto aqui caminhamos nesse deserto. E assim, Pai, tudo que te pedimos seja feito sempre segundo a Tua vontade, que estas palavras cheguem a Ti, pelo santo, precioso e eterno nome daquele que vive para todo sempre. Está sentado à sua destra, a interceder por nós, nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, essa reunião, nós já agradecemos ao Senhor por esse privilégio, né? Esse tempo que o Senhor nos permite estarmos juntos. É uma reunião aberta, né? Como informal, os irmãos já sabem. Eu, como falei anteriormente, logo no início, aqui com alguns irmãos, estava fazendo um estudo do livro do irmão Bruce Anstey, Definições Doutrinais, e me deparei com um assunto que eu achei interessante compartilhar, os pensamentos que me vieram com os irmãos, para que possamos juntos, né, nós temos a certeza de que o Espírito nos ensinará, como sempre tem nos ensinado, algo para o nosso aprendizado, enquanto aqui caminhamos. E os pensamentos que eu compartilho com os irmãos estão relacionados a um tema voltado para uma palavra que é muito usada no meio cristão, né? Palavra essa que é de suma importância, mas que por vezes ela é usada de forma, às vezes sem pensar, ou de uma forma até rotineira, né? Sem sentido, embora ela sempre terá sentido para o Senhor. E às vezes ela é até usada de forma supersticiosa, que é a glória, né? Glória. Nós vemos muito as pessoas, glória a Deus, e devemos, né? Devemos dar sempre glória a Deus. É possível, né, que muitos de nós cristãos, usemos essa palavra, às vezes muitos sem nem saber o significado, como eu não sabia também. Não que isso seja algum problema para com o Senhor. Porém, eu creio que sempre seja interessante, né? A gente está sempre nos familiarizando com as palavras do Senhor, buscando compreender o que Ele quer nos ensinar, buscando o sentido daquilo que Ele nos fala, tendo um pouco de atenção, um capricho, né? Nós vivemos, ou pelo menos deveríamos, vivemos dando glória a Deus. E isso é o mínimo, né, que nós podemos fazer.
em função do que Cristo fez por nós. Para isso mesmo é que nós fomos criados, né? Para louvá-lo, para homenageá-lo, para exaltá-lo, para honrá-lo. E isso fazemos quando glorificamos seu nome, sua pessoa, né? E eu estava, diante desse estudo, observando que nas Escrituras, nós podemos ver que a palavra glória, ela é usada em conexão com Deus, Pai, né? Estava vendo o irmão Getúlio, não sei se ele vai conseguir compartilhar a tela conosco. Consigo sim, irmão. Eu acho que finalzinho da reunião, acho que não, mas agora eu consigo. Tá. Então, eu gostaria que o irmão, assim que compartilhar, a gente pudesse ler em Romanos. Romanos 6. Vou abrir na minha aqui também. Romanos 6, 14. Vai nos trazer essa conexão da palavra glória com Deus Pai, né? Ele diz, porque o pecado não terá domínio... Romanos 6,4, irmão, perdão, 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, nós vemos aqui que a palavra glória, na palavra de Deus, ela, nesse versículo, assim como em outros, né, ela é usada em conexão com Deus Pai. Vamos ver agora um trecho da palavra que vai trazer essa mesma conexão com Deus Filho, né? Eu separei aqui um versículo, João 11, 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, a gente está vendo que agora a palavra a glória está ali em conexão com o Filho. E ainda em João, só mais dois capítulos para cima, né? 13, capítulo 13, 31, 32, vai nos trazer também. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Essa passagem é muito interessante porque olha o que ele está dizendo, né? Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Dando uma amostra para aqueles que ainda têm alguma dúvida que Jesus seja Deus, está mostrando aí. Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Então, nós vimos aí a palavra glória nessas duas conexões, com o Pai e com o Filho. Agora, eu gostaria de entrar propriamente no assunto, para a gente falar um pouco das glórias de Cristo. Aí a gente diz assim, glórias no plural, sim, porque as Escrituras nos mostram, e às vezes nem sempre nós vemos, que há pelo menos 7 grandes glórias pertencentes a ele. Inclusive, existe glória que o Senhor ainda nem adquiriu, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Essas glórias se dividem em 2 categorias. As glórias que não foram dadas, assim, não foram dadas ou adquiridas por nosso Senhor Jesus, elas são chamadas de glórias intrínsecas, que são as glórias que estão no próprio Senhor, né? Vamos dizer, ela está ali intrinsecada, está compenetrada na própria pessoa.
que são as qualidades referentes ao próprio Cristo, né? Por ele ser perfeito como é. Essas glórias, essas intrínsecas já está nele. Por exemplo, a glória divina. O irmão pode colocar em Hebreus, capítulo 1, um, 2 e 3. Versículos 2 e 3. Hebreus. Ó, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, a gente está vendo que essa qualidade já vem do Senhor, né? Ele é herdeiro de todas as coisas. Então, essa glória, ela não foi adquirida, a glória divina. Ele é herdeiro por quem foi constituído, né? Quem fez também o mundo. É uma glória divina que já existia em Deus, em Cristo. Ela sempre pertenceu a ele. Em outro versículo, que nós podemos confirmar isso, está em João, capítulo 1, versículo 1, que todo mundo, que nós já conhecemos, mas é bom estar na tela, para que a gente esteja, assim, confirmando na palavra do Senhor, né? Vai dizer, principalmente o final do verbo, ou do versículo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, isso aí é a glória divina. Não foi adquirida, porque tem glórias que são adquiridas por Cristo, como nós vamos ver. Por exemplo, a glória da filiação. Essa também é outra glória que é intrínseca, né? Ela já faz parte de Cristo. Ou seja, ela também não é adquirida por nosso Senhor. Ele sempre teve, por ser o Filho eterno de Deus, a filiação. Em João 1,14, o irmão já está aí no Evangelho, só João 1,14 vai nos confirmar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, essa glória da filiação é outro tipo de glória que já pertencia a Cristo, né? Ele não precisou adquirir. Ele sempre teve, por ser o Filho eterno de Deus. Então, nesse versículo aí, citado em João, vai nos dizer que o Senhor, quando o Senhor veio a este mundo, trouxe a sua humanidade, nela, veio junto a eterna glória da filiação. Já veio, ele é o unigênito. Nós vemos em várias passagens o próprio Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, essa filiação é um tipo de glória que já existia antes de Cristo descer a esse mundo, vir a este mundo, né? É a filiação ali com o Pai. Um tipo dessa glória que a gente pode ver no Antigo Testamento já tem ali uma demonstração dessa glória de filiação. Se a gente puder abrir em Gênesis, capítulo 37, Gênesis 37. Eu vou ler, que eu acho que o irmão pode estar em alguma ligação, Gênesis 37, versículos 3 e 4.
vai nos dizer, né? E Israel, ou seja, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Esse é um exemplo, é uma figura, né, da glória de filiação. Já tem ali no Antigo Testamento essa figura, essa túnica destacava José como sendo um filho de amor especial de Jacó, né? De um amor especial. Tanto que nós vamos ver essa semelhança que, pelo amor que o pai tinha a José, a Jacó, os seus irmãos se enciumaram. Assim como os judeus sentiram ciúme e inveja de Jesus. E eles eram tidos como filhos. No próprio Evangelho de João diz, veio para os seus, mas eles o rejeitaram. Então, a gente tem essa figura no Antigo Testamento, essa túnica figura a glória de filiação de Cristo para com Deus, né? Que José é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo, né? José. Então, irmãos, é importante que a gente saiba que essa glória de filho que Cristo tem, por mais que nós tivemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, essa glória de filiação, ela não será compartilhada conosco. Porque Jesus é o Filho unigênito, né? O único, é o Filho único. E então, para nós, o que será compartilhado é o lugar de filho diante do Pai. A gente pode entender melhor lendo lá em Efésios 1:5, se o irmão puder colocar. Efésios 1:5. Diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a gente vai ver que o Senhor, Deus nos predestinou para filhos de adoção pela obra de Jesus Cristo. Mas Jesus é o Filho unigênito do Pai. Então, essa glória de filiação, nós não compartilhamos dela. Nós compartilhamos o lugar de filho diante do Pai, mas não ali no seio do Pai, como Jesus, né? Como o Senhor Jesus. Em Gálatas 4 também vai nos reforçar isso. Gálatas 4, 5 e 6. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. Então, isso reforça o pensamento, a ideia, né, a certeza de que essa glória de filiação, ela não será compartilhada conosco. Mesmo nós tendo o poder de sermos feitos filhos de Deus, mas pela obra de Cristo foi dado esse poder. Então, nós somos filhos de adoção. Não que sejamos tratados diferentemente, mas não aquele filho que saiu do seio do Pai, o unigênito, né? Não sei se os irmãos estão me entendendo até aí, mas depois os irmãos possam corrigir. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente saiba, né? A gente saiba. Porque muita gente pode achar que tem a mesma filiação de Cristo
ao ler João 1:12, que vai dizer esse termo, né, essa passagem, que aos que creram foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, pode achar que nós temos a mesma posição de Cristo nessa glória de filiação, mas não temos. Depois nós vamos ver a glória da criação. Glória da criação. Se a gente puder ler no livro de Salmos, capítulo 19, nós vamos ter um contexto. Salmos 19. 1. Salmo de Davi para o músico. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Apesar do versículo indicar ali que as três pessoas estão juntas, porque quando diz Deus, declara a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, quer dizer, a criação, nós já entendemos, talvez alguns irmãos que ainda não entendam, que quando se trata nesse sentido aí de Deus Criador, é o Deus triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, são as três pessoas, que é tratado até, dito, não tem na nossa tradução, mas no hebraico vai chamar Deus de Elohim, que é o plural, né? Plural para Deus. Então, estaria ali as três pessoas no hebraico. Basta a gente lembrar lá de Gênesis 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a gente vai ver na sequência, quando ele chega lá para criar o homem, vai dizer, façamos. Então, a gente já entende que quando se trata desse Deus criador, é o Deus três pessoas ali, né? Triuno. E em Eclesiastes também cita, Eclesiastes 12:1, não sei se precisa o irmão pôr, vai citar Deus como criador, que também é plural. Eclesiastes 12:1, ele vai dizer, olha lá, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem anos os quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Mas o que interessa para a gente é a primeira parte, que vai dizer, lembra-te do teu Criador. Desculpe. Que no Criador também vai significar plural. É o Deus Criador, que é o Elohim. Então, a gente pode entender, irmãos, que a glória da criação é dirigida ao Senhor, porque ali na criação, o Pai era a fonte do poder, né? Se assim podemos dizer. A gente pode contextualizar isso muito bem em Hebreus, capítulo 3. Versículo 4. Hebreus 3, 4. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, ali está a fonte, né? Assim a gente pode entender. O Espírito era o poder, como nós já vimos em Gênesis, fazendo o irmão fazer um malabarismo, mas é para contextualizar, né, a fala. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai deixar muito claro que
Aí o Espírito está agindo como o poder, que diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O poder. Desculpem. Mas o Filho era o agente pelo qual a obra foi feita. Basta a gente ver, já é também um versículo bem conhecido, em João, capítulo 1, né? João, capítulo 1, versículo 3. João, capítulo 1, versículo 3. Deixa bem claro. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E ainda nesse capítulo, o irmão pode jogar no versículo 10. Isso. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, nós vemos aí, desculpem, nós vemos aí que Deus era a fonte, o Espírito era o poder, mas o Filho era o agente criador. Então, essa glória é para o Filho, né? A glória da criação, porque tudo foi criado por ele e para ele. Essa glória fica também bem evidente que ela não é uma glória que Cristo já tinha no princípio da eternidade, né? Ele não tinha essa glória. Essa glória foi adquirida quando ele fez os mundos. Então, é uma glória que foi adquirida, não é uma glória que já tinha em Cristo. Cristo adquiriu essa glória a partir do momento que ele fez os mundos. Outro tipo de glória que pertence a Cristo, nós vimos lá no início, né, que tem pelo menos na Escritura ali umas 7 grandes glórias. Outra glória é a glória moral, né? A glória moral. Essa glória moral também é uma glória intrínseca, ou seja, já existia em Cristo, que é a moral de Deus, né? Já havia no Senhor. Não é uma glória que fosse adquirida por ele. Porque quando o Senhor se tornou um homem para vir viver neste mundo, já havia essa glória conectada nele, com tudo que ele fazia e dizia, né? O Senhor Jesus não adquiriu aqui na terra isso. Ele não teria também como adquirir. A moral dele já pertencia, já estava nele. Assim como nós temos uma moral, né? Você não adquire uma moral, um caráter. Você já tem o seu caráter. Você pode moldar, mas você tem um caráter. E me fugiu aqui o pensamento. Eu estava falando que, sim, que o Senhor não tinha essa glória, né? Ou já tinha essa glória. Porque tudo que o Senhor fazia e dizia já vinha da moral dele. Por isso mesmo que ele é o único que pôde dizer uma frase que eu vou ler aqui, está dentro do Evangelho de João também. Nenhum outro homem poderia dizer o que o Senhor Jesus disse. Nenhum outro poderia dizer. No versículo 4 do capítulo 17, na oração do Senhor, ele diz: eu glorifiquei-te na terra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Nenhum outro homem poderia dizer isso, porque só ele tinha essa moral de Deus conectada a ele. Então, é outro tipo de glória que não foi adquirida, ele já tinha essa glória. Essa glória, irmãos, ela é caracterizada pela total submissão e obediência à vontade do Pai. Coisas que nós não fazemos, né? Nós não temos como.
andar em total submissão e obediência. Estamos sempre falhando, nós vivemos nós temos ainda uma natureza caída. Não só obediência e submissão. Cristo, o Senhor Jesus, quando esteve aqui, também vivia em total dependência a Deus e total abstinência de si mesmo. Ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, o Senhor, ele vivia em total dependência a Deus e total abstinência de si mesmo. Ele, nessa moral, um dos princípios dessa moral é que Cristo, ele se vale ali, usa do poder de Deus para suprir as necessidades das pessoas, necessidades alheias, né? O Senhor Jesus nunca fez um milagre para si mesmo. Nunca fez. Ele matava a fome do povo, ele curava o povo, e ele, em contrapartida, tinha fome, tinha sede, por muitas vezes dormia ao relento, sem ter um lugar para recostar a cabeça, como ele falou. O Filho do Homem não tem... As raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, você vê que, apesar de ter todo o poder, ele nunca fez nada para se beneficiar a si mesmo. Isso é moral, a moral de Deus, né? Isso é a moral de Deus. Em João, irmão, já estamos em João mesmo, capítulo 7, versículos 53. Diz, e cada um foi... Não, 81, perdão, irmão. Perdão. Eu faço umas anotações aqui, eu mesmo... Qual capítulo, irmão? Não, eu acho que eu errei foi o livro mesmo. Eu fiz uma anotação aqui e me perdi. Mas, para não tomar o tempo, eu vou à frente. Mas o importante é isso, é que dentro dessa glória, a glória moral de Cristo, Cristo, apesar de ter todo o poder aqui na Terra, o que estava em conexão com seu Pai, ele nunca usou desse poder para se beneficiar a si mesmo, mas sim para fazer o bem às pessoas. Agora, um ponto importante da gente frisar nessa moral, essa glória moral, é que essa glória moral, ela está, nesse momento, essa glória está sendo compartilhada com os salvos. Já que a palavra nos diz que nos foi dada a própria vida de Cristo, né? Isso está escrito na palavra. Nós vivemos em Cristo. Então, por nós termos a própria vida de Cristo em nós, que cremos na nossa salvação, não por nós, mas pelo que ele fez, aos poucos, o Espírito vai formando naqueles que se ocupam com Cristo a capacidade de manifestar essas feições morais dele, que é abstinência de si próprio e dependência total de Deus. Esses pontos são cruciais para a moral do cristão. Se colocar em total dependência do Senhor e se abster de nós mesmos, né? Mas, infelizmente, enquanto estivermos nesse corpo caído, nessa natureza caída, essa obra de conformidade não vai poder ser completada enquanto estivermos aqui. Ela só será completada quando o Senhor vier.
ou seja, no arrebatamento, quando ele vier nos buscar, que é quando o Senhor, então, vai nos glorificar, nos livrando dessa natureza caída, né? Para sermos, assim, dizendo para a gente possa ser completamente como Cristo, moralmente. Nós não podemos, nessa natureza, ser totalmente, né, completamente moral como Cristo, porque nós ainda estamos nessa natureza caída. Mas o Espírito, ele vai nos moldando aos poucos, né? Vai formando na gente a capacidade de manifestar as feições morais de Cristo. A gente tem um escorregão aqui, um escorregão ali, mas buscamos sempre estar renegando a si mesmo, como ele pediu. Aquele que quiser me seguir, né, renegue-se, pegue sua cruz, renegue-se a si mesmo e siga-me. Então, o Espírito Santo vai nos colocando ali aos poucos, mas nós só poderemos ser completamente moral como Cristo quando ele vier e nos transformar, né? Ou quando aqueles que já dormem forem ressuscitados, receberão a glorificação. Desculpe, irmão. Aí sim, no estado eterno, céu e terra vai ser preenchido com essa nova raça de homens que seremos nós, salvos, moralmente perfeitos como Cristo. Quero adiantar para passar a palavra para os irmãos. Uma outra glória de Cristo, irmãos, é a glória da redenção, né? Como o próprio título já diz, redenção, né? Essa glória ela foi adquirida por Cristo ao entrar na morte e consumar a redenção. Então, ele foi glorificado, né, da redenção, ele recebeu essa glória da redenção. Essa glória ele não tinha em si mesmo, ela é adquirida, né, é uma glória adquirida por sua obediência, quando ele obedece até a morte, a palavra nos diz, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Interessante é que essa glória ela é levada a Deus, que com todo respeito, né, e temor, a gente tem que dizer, porque a palavra nos guia. Essa glória, ela é levada a Deus, que Deus não tinha essa glória antes. Já que a própria palavra nos ensina que a morte de Cristo glorifica a Deus sobre a questão do pecado na cruz. Vamos ver isso lá em João 17:1. Acho que agora não erro, não. João 17:1. Então, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, Deus também não tinha essa glória. No sentido, nesse contexto, né, irmão? Toda honra e toda glória é para Deus, mas Deus já sabia que seria glorificado. Mas, pela questão do pecado, essa glória vem com a morte de Cristo na cruz. Então, Deus é glorificado. A própria palavra deixa bem claro aí. Quando o Senhor diz que é chegada a hora, é porque ele já sabia que estava indo para a cruz. Nós já sabemos isso. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Talvez, se a gente falar isso para algumas pessoas que têm um entendimento menor das coisas do Senhor, eles até se escandalizem. Mas o Senhor está sempre abrindo os nossos olhos, né? E a maravilha, irmão, dessa glória, se a gente prestar atenção, um pouco mais à frente nessa leitura, porque tudo tem um contexto, a gente não pode pegar versículos isolados,
no versículo 22 ainda desse capítulo, se o irmão puder colocar. Diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. A maravilha, que talvez a gente numa leitura passe desapercebido, é que o Senhor compartilha essa glória conosco. Irmãos, isso é muito amor. É muito amor. Primeiro o Senhor disse: glorifica teu filho. E agora ele diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Então o Senhor compartilha conosco a glória que recebeu do Pai. Isso é muito, muito maravilhoso, irmão. Até me emociona. Glória ao Senhor. Glórias ao Senhor. E um outro tipo de glória que pertence ao nosso Senhor é a glória da preeminência. Glória da preeminência. É outra glória que o Senhor também adquire com sua morte. Ele não tinha essa preeminência, né? Porque quando Cristo é ressuscitado, ali ele se torna a cabeça de uma nova raça de homens, né? A nova criação. Perdão. A gente pode confirmar isso aí vendo em Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De quem ele está falando? De Cristo, né? O princípio da criação. E agora nós sabemos que após Cristo, deixa bem claro que há uma nova criação. A própria palavra diz: nova criação é. Então, a partir da ressurreição, ele se torna a cabeça. Então, ali ele é glorificado com a preeminência, né? Essa glória ele também não tinha, porque só foi dada ele se tornar primogênito depois da ressurreição dele, né? Aí diz que ele se torna o primogênito entre muitos irmãos. Isso é dito para a gente lá em Romanos 8:29. Já estou terminando, irmãos. 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Senhor não tinha essa glória da preeminência antes da ressurreição dele, né? Então, é uma glória também que ela é adquirida. Ele não tinha essa glória. E o importante também da gente ressaltar é que, nesse sentido, não está sendo dito que ele é o primeiro na ordem de nascimento, como muitos podem confundir. Ele está sendo dito nesse contexto que ele tem a preeminência, ele é o primeiro na ordem e posição. Posicionalmente, ele é o primeiro dentre muitos irmãos, é o primogênito entre muitos irmãos, não o primogênito da criação, né? O unigênito. Ele é o primogênito dessa nova raça, dessa nova criação. Ele é o primeiro. E diferente da glória de redenção que o Senhor compartilhou conosco, nós vimos ali, o Senhor compartilhando lá em João, essa glória da preeminência, ela não pode ser compartilhada conosco, né? Essa nós podemos contemplar. Nós podemos contemplar essa glória, mas não compartilhar com ele.
porque ele é o primogênito, ele é as primícias, ele é o primeiro, né? Ele já está lá. Ele já está lá. Nós ainda aguardamos. Então, em João 17, 24, deixa isso bem claro. Se o irmão puder colocar lá para a gente, contextualizar. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ó, não está dizendo que eles vão compartilhar, nós vamos compartilhar, para que eles estejam, para que vejam. Nós podemos contemplar essa glória de Cristo, mas não compartilhar com ele. E encerrando aqui, irmãos, como foi dito lá no início da nossa reunião, a gente falou de glórias que intrínseca, né, que já pertencia a Cristo, glórias adquiridas que Cristo adquiriu com o seu sacrifício, e a glória que o Senhor ainda não adquiriu. Vamos ler, para contextualizar essa fala, vamos ler Números 14, 21. Eu separei alguns versículos aqui. Números 14, 21. Isso. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Um outro versículo é Abacuque 2:14. Abacuque 2:14. Isso. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E outro versículo em Isaías 66. Isaías 66, 18. Isaías 66, 18 e 19. Quer dizer, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis ou Ilude, flecheiros, a Tubal e a Javar, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. E, para encerrar essa parte de versículo, irmão, Ezequiel 39. E aí a gente contextualiza. Ezequiel 39, 21. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Então a gente vê que todas essas passagens que falam dessa glória está lá no Antigo Testamento. Está lá no Antigo Testamento. E essa glória do reino, o Senhor ainda não adquiriu. Porque ela só será adquirida quando o Senhor aparecer, na aparição do Senhor. E ela vai ser adquirida através dos seus severos juízos. E a gente sabe que ainda não aconteceu esses juízos. A gente vê lá lê em Apocalipse. Esses juízos ainda não aconteceu.
Então, essa glória ainda não foi adquirida. Porque, assim como Pedro, Tiago e João tiveram ali no Monte da Transfiguração uma pequena amostra dessa glória, é uma glória futura, né? A gente pode ver isso em Mateus, não precisa, eu quero passar a palavra, mas está em Mateus 17, de 1 a 9, que nós, assim como eles tiveram essa amostra, nós, ou seja, a igreja, também compartilhará dessa glória. Também compartilhará. Porque a igreja virá como a figura de uma cidade. Aí sim, eu gostaria que o irmão pusesse em Apocalipse 22, 19, só para a gente contextualizar. É, 22, 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, olha bem, Deus tirará do livro da vida e da cidade santa o livro da vida. A cidade santa é a igreja, uma figura da igreja. Então, essa glória do reino, ela também será compartilhada conosco, com a igreja. E aí, quero encerrar minha fala dizendo que nós falamos, na verdade eu falei, né, de glória. Mas, às vezes, a gente se pergunta o que é glória? Apesar da gente entender que a glória da redenção, a glória da preeminência, a glória da criação, a glória da divindade, né? Mas o que é glória? Talvez para o mundo, essa palavra, glória, deve ter um monte de significado, pois o homem sempre busca sua própria glória. Mas, creio eu, irmãos, que para muitos cristãos, glória, muitos cristãos têm como glória o sinônimo de céu, né? Nós percebemos, quando muitos dizem, eu digo esses muitos que falam da glória como se fosse um lugar onde Deus habita. A glória, a glória é o lugar que Deus habita. E que talvez eles pensem que o crente também vai para a glória depois que morre. Mas glória, irmão, não é um lugar. Glória é uma condição. Infelizmente, em algumas traduções, confunde até o cristão. Nessa Bíblia nossa mesmo que estamos lendo, eu vou pedir para o irmão pôr em 1 Timóteo 3,16, e a gente fecha, contextualizar essa fala. Algumas traduções vai trazer a palavra glória num sentido que pode imaginar que é um lugar. Em 1 Timóteo 3,16 vai dizer: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. É como se fosse um lugar, mas não é um lugar, porque o mais apropriado, eu vi num comentário do nosso irmão Darby, o mais apropriado seria a gente dizer que o Senhor foi recebido em glória, não na glória. Porque essa fala significa que ele subiu, vai significar que ele subiu ao céu em uma condição glorificada. Se o irmão puder. Bom, de Darby está em inglês, né? Mas eu vi num comentário dele, nesse mesmo livro, do Bruce Anstey, que o apropriado é a gente dizer
que o Senhor foi recebido em glória. Por quê? Porque fazendo essa colocação, significa que ele subiu para o céu numa condição glorificada. Não foi para um lugar. Os cristãos que já partiram, irmão, nossos irmãos, então eles já estariam na glória? Não. Eles não estão em glória. Eles estão ainda ali na condição de receber essa glorificação. Então, não é um lugar. Porque somente um homem está glorificado agora. Pois ele já está ressuscitado, né? O próprio Senhor Jesus Cristo. Eu espero que os irmãos tenham compreendido essas palavras. Eu abro aqui o espaço para que os irmãos possam acrescentar, corrigir aí o que foi dito até aqui.
Irmãos, trazendo um complemento a que o irmão acabou de falar sobre a glória em condição e não lugar, né? Se nós pudéssemos abrir ali em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 19, ali o apóstolo Paulo, ele fala da glória como em condição, né? Quando ele diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, né? Trazendo a ideia, né? Não de um lugar, mas sim de uma condição, né? E podemos dar uma olhada em alguns versículos. Hebreus 2:10. Perdão, irmãos. Hebreus 2:9 e 10. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, ou em glória, né, na versão do Darby, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Isso na condição. Reconhecimento. Romanos 11:36. O assunto da glória do Senhor é algo muito profundo. O irmão já esclareceu praticamente muitos tópicos, né, do que nós conseguiríamos assimilar no momento, né, mas achei interessante esse versículo de Romanos, né, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse versículo, ele faz parte de um hino de adoração, né, no final desse capítulo 11, onde Paulo começa no versículo 33, e ele declama isso, né? Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todas as coisas convergindo para a glória do Senhor, né? A ele glória. Então, assim como em Hebreus, em Romanos, nós vemos o reconhecimento da glória do Senhor, né? A gente pode ver também ali em Colossenses, capítulo 1, vou pegar aqui a partir do versículo do 15 ao 17. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. A glória do Senhor em relação à preeminência e o reconhecimento da glória do Senhor. Eu quis trazer esses versículos para dar um complemento maior, um complemento para aquilo que o irmão já estava trazendo. E até aí.
Estava também meditando nas palavras que o irmão trouxe para nós hoje, através do Espírito Santo. E que privilégio, né? Nós, hoje, como filhos de Deus, podemos ver nosso Senhor, né? Enxergarmos com os olhos espirituais a glória do Senhor, né? Mesmo o nosso pouco entendimento, né? Com relação a isso, né? E me veio aqui mais um versículo aqui em 2 Crônicas, 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, no início do capítulo, versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando se fala da glória do Senhor, eu creio que é esse o sentimento que nós devemos compartilhar, né? Colocar o nosso rosto em terra, né? Porque é algo muito magnífico, é algo muito sublime, né? A glória do Senhor. E hoje nós temos o privilégio não apenas de enxergar o nosso Senhor glorificado, né? Ver com os olhos espirituais essa glória, aprender sobre essa glória do Senhor e sempre no espírito de humilhação, né? De colocando o nosso rosto em terra, né? E louvando o Senhor, né? Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Né? Até aí, irmãos. Irmãos, eu sei que está bem próximo do nosso horário, e pegando um gancho do que o irmão trouxe, dessa glória de Deus enchendo a casa, né? Essa glória também ela é explicada em outras passagens como uma nuvem, né? Uma nuvem que estava sobre os israelitas, que era a glória de Deus, proteção, Deus habitando com o seu povo, né? Ali na nuvem, e de dia a nuvem, de noite uma coluna de fumaça, era a presença de Deus. Mas a gente vê pela palavra do Senhor que o povo de Israel fracassou, né? E devido ao seu fracasso, aquela nuvem foi removida deles. Se o irmão puder pôr no livro de Ezequiel, nós vamos ver algumas passagens bem interessantes, como se as outras não fossem, né? Desculpem, irmãos. Mas digo interessante dentro desse contexto. E nós vimos que nós falamos aqui de sete grandes glórias de Cristo. E agora eu estava aqui fazendo uma pesquisa em Ezequiel, nós vamos ver a nuvem de glória de Deus sendo afastada dos israelitas em 7 etapas também. Em Ezequiel 8:4, Ezequiel 8:4, capítulo 8, versículo 4.
Ó, eis que a glória de Deus estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Agora, o irmão põe no 9:3. Começa a... Aí a nuvem estava, né, com eles. Que diz: e a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura. Aqui nós já vamos ver a primeira etapa da glória de Deus se afastando dos israelitas. Ele diz que a glória de Deus se levantou de sobre o querubim. Por quê? Porque ela, em 8:4, ela estava sobre o querubim, né, no santuário. E agora ela já saiu de sobre o querubim e foi até a entrada da casa. No capítulo 10, versículo 4, nós já vamos ver outra etapa. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. Agora, ainda no capítulo 10, versículo 18. Ó, aí diz: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Agora ela saiu dos querubins, foi para a entrada da casa, saiu da entrada da casa, agora está sobre a entrada da casa, né? No capítulo 11, versículo 23, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Quer dizer, agora ela saiu de sobre a entrada da casa e foi para o meio da cidade. E depois, desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte. Saiu do meio da cidade e foi para um monte. E, por fim, em Ezequiel, capítulo 3, versículo 23. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Quer dizer, a nuvem estava ali com o povo, os israelitas. Primeiro ela estava sobre o querubim, no santuário. Depois ela saiu do querubim e foi para a entrada da casa. Depois ela saiu da entrada da casa e ficou sobre a entrada da casa. Depois ela saiu de sobre a entrada da casa e foi para o meio da cidade. Depois ela saiu do meio da cidade e foi para um monte. E depois saiu do monte e foi para um vale. Isso quer dizer o quê? Que a glória de Deus foi se afastando lentamente, né, dos israelitas. Por mais que o Senhor quisesse ficar entre eles, a gente vê que o Senhor estava ali relutando em sair da presença deles. Saiu do querubim e foi para a entrada da entrada da casa foi para sobre a entrada, e depois para o meio da cidade, querendo ficar, mas o povo rejeitando a glória de Deus. E chega ao ponto que Deus não poderia, né? Porque eles estavam numa situação tão lamentável que aí o Senhor não poderia ficar ali no meio deles, se identificar com eles. Então, a glória de Deus é removida ali lentamente. Dá um aspecto de lentamente, né? Mostrando que o Senhor não queria se retirar, mas o povo
devido às suas atitudes contrárias, força, praticamente, se podemos assim dizer, que Deus se retire do meio deles. E glória a Deus que nós, pelo sacrifício do Senhor, uma vez que fomos salvos, não poderemos perder essa salvação. Podemos até, como essa nuvem se afastou dos israelitas, perder a comunhão, que é estar junto, né? A nuvem estava junto com eles. E assim pode acontecer conosco. Se nós agirmos contrário a Deus, a palavra de Deus, como esses israelitas se mostraram contrários e a nuvem foi se afastando aos poucos, chegando ao ponto de não mais poder estar junto com eles, assim nós também podemos perder essa comunhão, esse gozo, essa alegria, devido a atos rebeldes e maus pensamentos, atitudes, né, más ações, podemos perder, assim como essa nuvem se afastou, nós nos afastarmos do Senhor. Embora não percamos a nossa salvação, mas podemos perder a comunhão, que é o momento ali de gozo, de prazer, de estar. O Senhor está conosco. Ele sempre estará, mas pode se calar, né? O Espírito Santo pode se calar. Peço desculpa aos irmãos se eu me alonguei, mas o irmão estava falando e me veio essa leitura aqui, eu quis compartilhar com os irmãos. Irmãos, se houver concordância do irmão Paulo, dos demais irmãos, né, do irmão Paulo, porque, né, o tema foi escolhido por ele, era um tema livre, né? Esse é um tema bem empolgante, né? E conduz a gente a querer a conhecer mais sobre essa glória de Deus. Aí eu proponho, se possível, né, para que na terça-feira que vem a gente possa vir a estar meditando um pouquinho mais sobre essa glória, com mais versículos, com mais posicionamentos, se os irmãos assim entenderem, claro. Perfeito, irmão. É bem empolgante o assunto. A gente fica com vontade de aprender mais, dá mais sede na gente. Que agora eu bebi um copo d'água, mas ainda estou com vontade de tomar mais um copo ou dois, não sei, irmão. Fica essa impressão, sabe? Amém. Eu tenho paz. A gente coloca em oração, né? O irmão trouxe e com certeza ele vai nos guiar, né? E, se ele permitir, a gente retoma o assunto na próxima terça. Eu tenho paz. Então fica assim, o Senhor permitindo e não voltando antes, tomara que volte, a gente retoma o assunto e glória que o Senhor volte, que aí não precisa a gente discutir mais esse assunto aqui e já estaremos na glória com o Senhor. Em glória, né? Amém.
Já que já passamos o tempo, mas se os irmãos permitirem, já que falamos em glória, nosso tema, o Senhor nos permitiu, eu gostaria de compartilhar o hino 44, que é Glória ao Cordeiro. Isso. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Maravilha, glória a Deus. Irmãos, o horário já foi mesmo, mais um minutinho, umzinho só, não vai só glorificar mais ainda o Senhor, né? Eu queria ler 3 versículos aqui que condiz muito com a excelência do que o Senhor preparou para hoje, hein? Hebreus, no capítulo 1. Não sei se o irmão vai abrir, mas são 3 versículos. Irmão, comecei a dirigir agora aqui. Não, tudo bem. Fica tranquilo. Então, aqui diz, é bom ler os 3, porque tem uma ligação forte de um com o outro, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez também o mundo. Aí vem o 3º versículo, que encaixa em tudo que foi permitido hoje para os corações mesmo se alegrar ainda mais, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, né? Esse é o 2º versículo. Por quem fez também o mundo. Aí o 3º vem. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso aí são letras de ouro que não dá nem para a gente falar, não é possível, né? Porque essa glória que os irmãos, o Senhor permitiu hoje que fosse falado, realmente é algo assim de uma magnitude que não dá para medir, não dá para a gente falar, nós não alcançamos isso, não. Muito maravilhoso. Eu só queria ler esses 3 versículos.
Só isso, irmãos. Paro por aqui. Se os irmãos não tiver mais algum comentário ou algo a fazer, o nosso irmão Benson podia dar graças, irmão, para a gente encerrar? Posso sim, irmão. Nosso amado Deus e Pai, muito obrigado por essa noite de hoje. Graças a Ti, Pai. Graças por essa oportunidade de aprendermos a Tua palavra, de bebermos dessa porção da Tua palavra que o Teu Santo Espírito hoje trouxe para que nós pudéssemos ser edificados. E graças, Pai, por podermos conhecer um pouquinho mais da Tua glória. É um assunto tão profundo, tão sublime, e hoje o Senhor permitiu que nós estejamos participando disso. Graças, Pai, por esse momento, por essa comunhão com os irmãos, por esse momento aqui de aprendizado, que estamos juntos, e que o Senhor possa nos conduzir em todas as coisas, nos nossos estudos, nos nossos lares. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sempre toma conta de nós. Pedimos que o Senhor guarde a cada um nos seus lares. O Senhor conhece os corações, conhece as necessidades de cada irmão. Muito obrigado, Pai. Graças por cada vez mais nós possamos estar em comunhão e cada vez mais unidos pelo Teu santo nome, pelo nome precioso do Senhor Jesus, e que o Senhor possa sempre estar nos guiando, sempre estar nos consolando, edificando pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é verdade, é água que nos purifica, nos limpa, nos transforma. Obrigado, Pai. Obrigado por nos guardar, e agradecemos essa oportunidade e pedimos que, se o Senhor não retornar para nos buscar antes, nós possamos prosseguir com esses estudos que têm sido de tanto benefício, né, para todos nós. Muito obrigado, Pai. Em todas as coisas, nós damos graças no nome precioso do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, amado Salvador e Senhor. Amém. 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 Boa noite a todos os irmãos. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Todos os irmãos, Boa todos os noite. irmãos. Muito feliz. Boa noite a todos os irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite a todos. Só o amor do Senhor mesmo para suportar essa voz que está quase casa, né? Há um tempo que eu queria perguntar um bagulho pro irmão Benison. O irmão toca violão? Oi, irmão Jodélio. Toca um pouquinho de violão, de viola caipira, de cavaquinho, desses instrumentos de corda, né? Já faz alguns anos que eu estou tentando aprender, né? Mas aprendi a tocar um pouquinho. Toca um pouquinho. Aproveita, faz parte de um dos meus trabalhos, né? Uma das formas de sustento eu dou aulas de música, né? Aprender um pouquinho dos instrumentos, mas eu acho que os alunos aprendem mais que eu, né? O Benison fez parte da orquestra lá com o Mão Batista, o Lineu, aquela turma toda lá. Né?
O Batista, a gente arriscou umas notas musicais juntos, né? O Batista estava me ensinando umas notas no teclado, eu ensinava umas notas para ele no saxofone, e a gente tirou uns garranchos musical lá que a gente gostou. O único instrumento que eu aprendi foi uma caixinha de fósforo, mas faz tempo que eu larguei. Tchau, irmãos. Boa noite. Até a próxima. Irmão. Tchau, irmã. Abraço, irmã. Uma boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, se o filme volta antes e permitir, né? Tá certo. Isso aí. Vamos. Deixa eu ver quem que tá. Então, irmão Jandelli. O irmão Jandelli gosta de música, irmão? Eu pertencia ao sistema